Olá, boa noite. Vamos para mais uma aula gravada. Uma gravação da aula transmitida ao vivo de Cálculo 4, hoje sobre o roteiro 6. A gente vai começar a estudar superfícies. Bora lá. Aqui. Ok. Então a aula começa com superfícies paramétricas, né? A gente já tem alguma bagagem, né? Já estudou algumas coisinhas, estudou curvas paramétricas, agora a gente vai estudar superfícies paramétricas, né? A gente tem as curvas, a gente descreveu por uma parametrização de uma função vetorial a um parâmetro. Então a curva era um R de t, que era um x de t, y de t e um z de t. Esse t normalmente estava num subconjunto dos reais. Agora, por superfície paramétrica, né, a gente vai aumentar a quantidade de parâmetros aqui, né? Então a gente vai ficar com uma parametrização a dois parâmetros, que vai ser o R de UV, tá? Que é um x que depende de u e v, um y que depende de u e v e um z que depende de u e v. Esse u e v vai estar numa parte do R2, um subconjunto do R2. Então aqui eu tenho um parâmetro de liberdade, conforme o t vai mudando, o x, y, z vão mudando. Aí eu tenho normalmente a descrição de uma curva, né? E aqui, conforme os dois parâmetros vão variando em D, eu vou ter a descrição de uma superfície, tá? Então essa é a diferença. Ok, vamos já para o exemplo então. Exemplo 3 do Stewart 985. Então vamos ver, por exemplo, 3 do Stewart 985. Aqui abriu. Exemplo 3 do Stewart 985 já está aqui. Eu vou lá para o exemplo 3. Está aqui o exemplo 3, né? Determinar a função vetorial. Deixa eu ver uma coisinha aqui rapidinho, se está num tamanho bom. Ah, tá. Eu só preciso acertar aqui. Acertar um pouquinho mais para baixo aqui, ó, que minha fotinho fica bem aqui em cima. Determinar uma função vetorial que representa o plano que passa pelo ponto P0 com vetor posição R0 e que contenha dois vetores não paralelos A e B, tá? Então a figura é essa que se apresenta aqui pra gente, tá? É essa figurinha aqui, ó, tá? É um ponto P0 e tenho dois vetores de direção, um A e um B, ambos representados no P0, tá? E aí eu quero equacionar o plano, né? Aqui, ó. Opa, vou botar aqui um pouquinho. Opa. Equacionar o plano que passa por P0 e tem vetor posição R0, tá? Então, se P é qualquer ponto do plano, né, a gente pode ir de P0 até P, né, andando, né, como uma combinação linear. Essa é que é a verdade, é uma combinação linear com um A e com um B. Ou seja, se eu tenho qualquer outro ponto P no plano, né, pode ser até aqui, né? Então, como é que eu faço para descrever esse P? Esse P nada mais é do que uma certa quantidade U multiplicada pelo vetor A, está aqui o desenho, e uma certa quantidade V multiplicada pelo vetor B, tá vendo? Então qualquer ponto aqui, ó, qualquer ponto no plano vai satisfazer esse tipo de situação, tá? Então, para qualquer ponto no plano, vão existir escalares U e V, tais que P0P, né, P0P vai ser escrito como U vezes o vetor A mais V vezes o vetor B, tá? Lidos paralelogramos, né? E aqui no caso eu estou considerando só U e V positivos, que se eles forem negativos eu posso ir para baixo, né? No caso do V negativo eu vou para baixo do P0. E no caso do U negativo, eu vou para trás do P0. Então eu descrevo todo esse plano aqui. Tá? Então como é que fica? Né? Se R é o vetor posição, deixa eu só liberar a Lohane aqui. Se R é o vetor posição, né? Então OP mais P0P vai ser o R0, né? Mais U vezes A mais V vezes B. Tá? Então o OP, né, o vetor OP, é a mesma coisa que, perdão, o P0P. Quem que é o P0P? É o OP
da origem, né? Mais é o OP0 mais o OP. Não, OP0 mais não é o OP. Espera aí. Onde é que está a confusão minha aqui? Ah, sim. É o OP. Isso mesmo. Então, o OP, o que é o OP? Ele é o P0 mais o P0P. Porque o P0P eu descrevi aqui, né? Então, esse ponto P aqui, como é que eu chego nele, né? Como é que eu descrevo ele? Ele é o OP0 mais o P0P. Então, o OP vai ser o R0, que é esse aqui, né? Mais o P0P. O P0P ele é descrito por UA mais VB. Né? E aí a equação vetorial fica R de UV é o R0 mais UA mais VB. É isso aí. Deixa eu só botar aqui um quadradinho nele aqui para ele ficar bonito. Tá? Essa é a equação aqui. Eu com um rabisco feio ali vou até apagar alguma coisa. Né? Porque a minha conta foi em cima do plano. Eu vou só pedir uma licencinha rapidinho, que eu estou fervendo aqui, eu preciso ligar um negócio para refrescar. Daqui a pouco eu ligo. Tá? Porque aqui, esse plano é um plano aqui, né, normalmente no espaço. Né? Então eu tenho uma origem aqui. Né? Eu tenho uma origem. Só que em cima do plano a gente viu que o P0P se escreve como essa soma aqui. Ó. Tá? Então, um ponto qualquer do plano, né, vai ser um ponto OP, né? Esse ponto vai ser o que? Um ponto qualquer do plano, ele vai ter que ser, né? Ele é decomposto como OP0, que é a O é a origem P0, mais P0P, né? Que é aqui que está. Né? E isso vai dar o que? Vai dar o R0, que é esse aqui, né? Mais o P0P. Mas o P0P eu escrevo ele como sendo um UA mais VB. Aí eu obtenho essa equação vetorial. Em termos de coordenadas, né, a gente vai ficar com essa situação aqui, ó, em termos de coordenadas. Que aí você vai trocar o R por XYZ, o R0 por XY0Z0, o A vai ser um A1, A2, A3 e o B vai ser um B1, B2, B3. Então aqui a gente tem a equação vetorial de uma superfície que descreve o plano passando por P0, aqui, ó, que é a ponta desse vetor, né, e com vetores diretores A e B. Tá? Eu vou lá na aula, né, eu vou lá na aula, só para verificar que de fato eu tenho que ir para o exemplo 4. Então, vamos lá para o exemplo 4, que é o seguinte daquele que eu estava fazendo. Aqui, pronto, vamos lá, exemplo 4. Então chegamos aqui no exemplo 4. Ok? No exemplo 4 aqui. Então a gente já equacionou o plano. Agora vamos determinar uma representação parametrizada da esfera. Né? Eu só queria salientar que assim como as curvas têm várias parametrizações, né, as superfícies também. Né? Então a gente vai obter uma das possíveis representações. Então eu tenho uma esfera x² mais e², x² mais y² mais e² igual a quadrado. Então é uma esfera centrada na origem com raio A. Tá? Deixa eu só admitir a entrada de alguém aqui. Ok. Então a gente tem uma esfera centrada na origem com raio A. Né? Essa esfera tem uma representação em coordenadas esféricas muito simples. Tá? Ela é simplesmente, em coordenadas esféricas, simplesmente raio igual a A, ρ igual a A. Tá? Lembrando que um ponto em coordenadas esféricas é um raio, tá? Um ângulo, θ, e um outro ângulo, φ. Tá? Como que funciona esse tipo de coordenada? Né? Esse aqui é uma distância da origem. Tá? Esse é um ângulo que a alavanca faz com o plano XY,
e esse é um ângulo que ela faz com o eixo x no plano xy, e esse é um ângulo que ela faz com o eixo z. Então assim que eu descrevo um ponto em coordenadas esféricas. De que forma? Deixa eu fazer aqui uma representação rápida aqui, Então eu tenho aqui, a gente em cartesiano a gente descreve com coordenadas, com as projeções dele aqui nos eixos. Em esféricas eu tenho então uma distância, essa informação, eu tenho uma distância como informação, tá? E aí eu tenho outra informação, que é um ângulo θ, que a projeção dessa distância faz com o plano xy a partir do eixo x, e eu tenho um outro ângulo φ, que é o ângulo que essa alavanca faz com o eixo z, e aqui está o y. Tá? Então é assim que eu descrevo um ponto em coordenadas esféricas. Ok, então em coordenadas esféricas, a gente tem então essa descrição. Então para descrever a esfera, então aqui vai ficar, esse braço vai ficar fixo, e eu vou fazer esses ângulos variarem ao seu máximo possível, tá? Como que vai ser então? Os ângulos vão variar. Esse aqui vai até π, tá? Esse aqui vai até 2π. Então a gente tem esse tipo de situação, tá? Para descrever a esfera, e aí como é que fica, Como é que fica então para a gente converter para coordenadas retangulares, Então eu vou ter que descrever quais são aqui as coordenadas desse ponto aqui, tá? Quais são as coordenadas de um ponto da esfera. Então acho que vou pegar aqui o laranja mesmo, vou pegar um ponto aqui na esfera. Eu sei que aqui tem uma distância A, e aí eu tenho como informação um ângulo θ e esse ângulo φ aqui. Essas são as minhas informações. Então, o primeiro cálculo que a gente faz é com relação a z. Então eu tenho esse triângulo aqui, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Então eu estou com essa situação aqui, aqui. Se eu olhar em um corte, eu tenho o ângulo φ, aí eu tenho a distância A, aqui é o eixo z, Então essa coordenada z aqui, ela é, a quantidade que liga esses dois, é o cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então aqui, o z vai ser A cosseno φ. E a parte de baixo, essa projeção que vai dar aqui embaixo, é a mesma que essa aqui, Essa distância aqui, ela vai ser A seno de φ. Mas aí ela está um θ, do eixo x. Aí vai ficar então, eu vou ter essa parte, A seno φ, e A seno φ, tá vendo? Vou botar em parênteses aqui, não mudar, senão vai achar que é módulo. Tá? Que é a projeção aqui embaixo. Eu estou me referindo a essa projeção aqui embaixo. Aqui, Deixa eu botar uma outra cor. Aqui, essa projeção aqui embaixo. Tá? Essa projeção, então, com esse ângulo θ aqui, eu tenho ela cosseno θ aqui e ela seno θ aqui. Então ficou x, ficou A seno θ cosseno. Perdão. A seno φ, que é esse negócio aqui. Aí fica cosseno θ para cá e seno θ para cá. Tá? Então ficou como? Ficou aqui, A seno φ cosseno θ, A seno φ seno θ e A cosseno φ.
Então ficou aqui, ó. Essa é a equação paramétrica da esfera, tá? E aí um dado importante, eu vou consertar um pouquinho aqui. Um dado importante é a variação, né, do φ e do θ. A variação desses dois é essa variação aqui, é a variação máxima dos parâmetros, tá? Qual variação? Bom, o φ, né, ele vai daqui até embaixo, né, de 0 a π, e o θ ele vai dar a volta todinha, 0 a 2π, tá vendo? Então o domínio é o retângulo 0 a π, 0 a 2π, tá? Tem um desenho dele aqui, ó, tá? Aqui, ó, desenho dele aqui, tá vendo? Esse é o retângulo, onde é o domínio, né? E daqui parte a minha função vetorial, né? θφ, que descreve a esfera, tá? Ok. E aí uma outra informação que a gente tem aqui é o seguinte, deixa eu apagar aqui, ó. O que ele está dando aqui, né? Todo dia minha filha estava tendo isso em geografia. Ele está falando o quê? Deixa eu botar o laranja aqui. Ele está falando que se eu fixar o θ constante, né, eu vou ter aqui o que a gente chama, né, de coordenada meridiano, tá vendo? Θ constante, ó. Ele está falando aqui. Θ constante é um meridiano. Eu fixo o θ, né, e aí o φ fica variando. Então é o que a gente chama de localização terrestre, né, de um meridiano, né? E se eu fixo o φ, né, e deixo rodar o θ, eu vou ter uma linha paralela ao equador, né? Eu esqueci o nome agora. Minha filha aprendeu outro dia isso aqui. É um paralelo que chama, né? É paralelo mesmo. Meridiano e um paralelo. Tá? Então, é isso. Acho que é o que o exemplo estava, né, falando. Ok. Tá bom já. Era isso que eu queria. Vamos voltar para a aula. Eu estou falando um pouco baixo, porque eu tô com um sistema aqui de microfone novo e ele arrebenta se eu falar mais alto do que eu estou falando, tá? Aí eu tenho um lembrete aqui também que o professor Gringas tem uma aula de recordação de coordenadas esféricas. Vamos para o exemplo 3 e 4 agora do Stewart, tá? Perdão, exemplo 1 e 2. Vamos voltar lá para o Stewart. Exemplo 1 e exemplo 2. Aqui, Stewart. Exemplo 2, exemplo 1 e 2, isso. Vamos subir um pouquinho para o exemplo 1. O exemplo 1 está aqui, ó. Identifique e esboce a superfície com a equação vetorial R de UV é 2 cosseno U na coordenada I, mais V mais 2 seno U na coordenada K. Bom, diferente dos dois outros exemplos que eu queria uma equação para uma figura, agora eu tenho a equação e quero a figura. Então a ideia, né, em geral, é muito difícil de você identificar, né? Dado 3 equações, né, como é que eu identifico, né? Mas você vai ter que procurar alguma simetria, alguma coisa que dê para você montar alguma, como é que eu vou dizer, alguma equação de fato, né, que você conheça, né, de alguma superfície conhecida, seja esfera, seja plano, várias possibilidades. Aqui no caso a gente está vendo que tem um 2 cosseno U e um 2 seno U, né? Então aqui, se eu pegar essa coordenada, fizer ao quadrado, mais essa coordenada ao quadrado, eu vou ter 4, que é 2 ao quadrado, que aí o cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. E isso aqui o que é? Isso aqui, né, é a coordenada do quê? É uma equação de um círculo no plano XZ, tá? No plano XZ, isso aqui é um círculo de raio 2.
Então deixa eu ver se eu consigo até fazer aqui o círculo de raio 2. Ah, ele faz o círculo. Peraí que eu vou tentar ajustar então. Ah, não dá não. Ficou feio pra caramba. Eu tenho que partir como? Daqui o círculo? Acho que é. Tá, eu apago o de baixo. Aí ficou medonho. Na verdade aqui pra ficar bonito o círculo de raio 2, eu acho que eu tenho que começar com o círculo mesmo. Começa com o círculo. Ah, já sei, eu que errei. É com esse aqui, ó, que eu tenho que fazer. Agora eu vou fazer direito, ó. Aqui, né? É um círculo de raio 2. Pronto, ficou melhorzinho. 2 no plano XZ. Ah, mas você está no plano, professor? É um círculo? Não, eu não estou no plano, não. Eu não estou no plano. Eu tô no espaço. Então tem uma coordenada que está ausente, né? O Y está ausente, né? Se ele está ausente, ele a princípio é livre. Então isso aqui, ó, se eu imaginar que o eixo Y está vindo, né, vindo ortogonalmente da tela do computador, né, isso aqui está descrevendo um cilindro. Então a minha superfície está morando dentro do cilindro. É um círculo em R2, mas é um cilindro em R3. Tá? Então aqui é um cilindro. Então a superfície está dentro de um cilindro. E como é que está a coordenada Y? A coordenada Y ela está independente do U, né? É um V independente, e ela está livre. Então, de fato, a minha superfície está descrevendo um cilindro. Olha o desenho que eles fizeram aqui. Tá? Então, é um cilindro, né? Com um eixo no eixo Y. Tá? Foi a conta que ele fez, foi a mesma conta que eu fiz. Né? E aí está o seguinte, ó. Como y é igual a v, então não existe restrição. Né? Então a superfície é um cilindro circular de raio 2, né? Cujo eixo é y. Tá ok. Vou ficar por aqui. Aí, né, eu acho bom fazer ver o que ele faz aqui, que é o seguinte. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Eu vou mais para baixo um pouquinho, então. Né? Aqui ele está falando que se, por exemplo, a gente restringir o IV, escrevendo o domínio dos parâmetros como sendo U, né, de 0 a π sobre 2, e o V de 0 a 3, a gente vai descrever uma porção desse cilindro. Tá? Que porção é essa? Eu vou permitir que o ângulo vá de 0 a π sobre 2. Então o ângulo ele vai só até 90 graus. E vou permitir que o V, né, vá de 0 a 3. Então eu só vou poder ter V de 0 até 3. Então eu vou descrever um quarto, né, um quarto de cilindro de tamanho 3. Tá? Vamos então para o próximo exemplo, que é o exemplo 2. Tá? Que ele pede: use um sistema de computação algébrica para traçar o gráfico da superfície R de UV. É essa superfície aqui, ó, 2 mais seno de V, tudo isso multiplicado por cosseno de U, 2 mais seno de V, tudo isso multiplicado por seno de U, U mais cosseno V. Repara que ele está pedindo para fazer... perdão, vou baixar um pouquinho. Repara que ele está pedindo para fazer por um sistema de computação algébrica. Por quê? Porque aqui a busca pela simetria é difícil. Apesar de ter seno, cosseno, apesar de ter um cosseno e um seno aqui, ó, de eu poder levar ao quadrado, né, ainda fica um pouco estranho. Tá? Então a busca pela simetria fica mais difícil aqui. Então, em geral, dadas três equações, eu não consigo determinar que superfície que é. Só se tiver muita simetria. Tá? Aqui até que tem bastante simetria, mas ainda é difícil. Então, se você jogar no sistema de computação algébrica, você vai obter esse gráfico aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse gráfico aqui, ó. Que é uma hélice tubular, né? Só a casca, não o interior, só a casca da hélice tubular, tá vendo? Né? Então, aqui ele traça um pedaço de superfície de 0 a 4π para U,
e de 0 a 2π para V. Tá aqui, ó. Né? E aí, ele fala como assim identificar as curvas da grade. Uma forma de você tentar enxergar como que a tua superfície está evoluindo, né, conforme o U e o V, né, variam, é você achar as seguintes curvas. Você fixa um parâmetro, né? Se você fixar um parâmetro, né, se você fixar, eu vou fixar U constante, por exemplo. O que eu tenho aqui é uma curva, tá? Então eu tenho uma curva, né, com U constante. E quando eu faço V constante e deixo o U livre, eu também tenho uma curva. Então uma forma de você tentar enxergar a tua superfície é fixa um parâmetro. Aí digamos que você está vendo isso aqui aconteceu. Para cada parâmetro fixo você tem uma linha desse tipo aqui. Ó, né? E para cada outro parâmetro fixo eu tenho uma linha assim. Então você tá curvas assim, né? Para cada parâmetro fixo eu tenho curvas assim. Então você já está vendo que o negócio é uma superfície que faz uma calotinha, né? Vamos tentar identificar como que funcionam as curvas U constante e V constante. Eu vou voltar para o roteiro, porque lá eu fiz umas contas, eu acho que mais, como é que eu vou dizer, mais detalhadas do que o próprio Stewart. Então eu vou lá para o roteiro. Aqui, ó. Então aqui, ó. Vou um pouco além do exemplo 2 do Stewart, tá? Então, o gráfico da superfície, correspondente com os parâmetros delimitados por 0 a 4π e 0 a 2π, é essa figura aqui que eu fiz no programa de computação algébrica. Ela não é colada do Stewart, não. Eu joguei num programa chamado WX Máxima e ele me deu essa superfície. É bem parecida. De fato, é igualzinho. E aí a gente vê que o gráfico tem um tubo espiral. Vamos identificar as curvas na grade, ou seja, curvas para U constante e V constante. Né? Então as equações paramétricas que a gente tem para essa superfície são essas aqui. Né? Então se o V é constante, então o seno de V, né, e o cosseno de V são constantes. E essas equações paramétricas, elas lembram a hélice. Tá? Porque vai ficar o quê? Vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui como se fosse uma constante vezes cosseno U, a mesma constante vezes seno de U, tá? E aqui vai ficar o V é constante, né? Um U mais uma constante que eu vou chamar de B aqui, tá? Então a curva fica A cosseno U, A seno U e um U mais B. Então essa curva aqui para V constante é uma espiral. Tá? Então, para cada V fixado, eu vou ter uma espiral. O que está acontecendo? Né? Eu consegui identificar, né, essas curvas da grade aqui. Ó. Por exemplo, eu vou pegar tentar pegar uma aqui no meio. Ele tem, eu acho que dá para fazer acho vermelho. Tipo assim, pega uma curvinha aqui assim, ó, aí ela vai vir assim, ó, tipo uma hélice mesmo, tá vendo? Pega uma linhazinha dessa aqui, ó. Tá? Então V constante são essas curvas aqui, ó, que vão subindo, né? E aí se eu vario um pouquinho mais, né? Se eu vario um pouquinho mais o U, ele vai estar em algum lugar, né? Para baixo ou para cima, porque é um seno, né? Aí vai estar aqui, por exemplo, aqui embaixo, aí vai ficar, né? Então essas grades são as grades de V constante. Então vamos descer um pouquinho lá. Então V constante lembra, né, uma hélice, tá? Então são as espirais do gráfico. As curvas da grade com U constante, né, elas vão ter que ser então aquelas que parecem com círculos aqui, né? Essas aqui. Eu já meio que sei, né, que as curvas vão ter que ser essas aqui, por exemplo, essa aqui, né? Essa aqui, por aí vai, ó. Aqui tem mais uma, aqui tem outra, tá?
Mas vamos fazer as contas para identificar essas curvas, né? Tá. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fixar x igual a zero, ou seja, x igual a zero é o plano YZ, né? Vamos lá na figura. O plano YZ. Qual que é o plano YZ? É esse plano aqui, ó. Tá, ó. Esse plano aqui é o plano YZ, tá? Na verdade ele vai cortar bem aqui, ó, meio que no meio aqui assim, ó, tá? Vai cortar aqui. Então toda vez que a espiral passar, né, por x igual a zero, né, esse plano vai cortar ela e eu vou ver que curva que esse x igual a zero corta. Então vamos lá. Então tá, x igual a zero e vou fixar o constante. Eu vou tentar ver como que essa superfície vai furar o meu plano x igual a zero, que é o plano YZ, que é um corte reto assim. Então vamos chamar B seno de U0, porque é constante, né? E aí como é que ficam as equações paramétricas da interseção? Elas ficam assim, ó. X igual a zero, que é onde eu estou. Aí vai ficar, Y vai ficar, eu vou até apagar essas continhas aqui, ó. Y vai ficar 2B mais B, né? Porque o seno ficou B, né? O seno de U, né? Esse aqui ficou B. Então vamos botar que esse aqui é B. Esse aqui é B. Seno de U é B. Então ficou 2B mais B seno de V, ok? E o Z ficou o zero, que é o constante, né? Cosseno V, tá? E aí aqui eu consigo fazer o seguinte, eu vou subtrair esse aqui de 2B, tá? E esse aqui eu vou subtrair de 2B e dividir por B, né? E esse aqui eu vou subtrair de U, né? Então o que eu tenho que ter aqui, só um cuidado, é que o B tem que ser diferente de zero, tá? Diferente de zero. Então esse o zero aqui não pode ser seno, né? Seno vai dar zero em 0 e 2π, né? Zero, ele vai zerar em 0 e vai zerar em 2π. Então só tomar esse cuidado aqui, senão se ele for zero, simplifica muito, né? A minha curva degenera, tá? Se ele for zero, isso aqui zero, né? Fica x igual a zero, y igual a zero, e aqui fica o z fica só um cosseno, tá? Então ele fica degenerado. Mas ok, então diferente de zero. E aí, se ele for diferente de zero, o que eu consigo fazer com ele, né? Eu consigo escrever uma relação para y e z. A relação é essa, né? Y menos 2b ao quadrado sobre b quadrado. Esse aqui vai dar só o seno de v, mais e menos o zero ao quadrado é 1. Né? Ou seja, esse tipo de equação aqui, ó, esse tipo de equação aqui é a equação de uma elipse, tá? No plano YZ, no plano x igual a zero, tá? Com o centro em 2b e o zero, e portanto a interseção é uma elipse em geral, né? Exceto quando o b é mais ou menos 1, e nesse caso a gente tem uma circunferência, né? Então como que a minha superfície vai furando o plano, né? Vai furando em elipses, né? E essas elipses vão sendo meio que controladas por esse b aqui, né? Quando esse b é igual a zero, né? A minha curva é uma curva só em z, né? É o zero cosseno v. É uma coisa ondulatória, assim, né? Nem digo que é ondulatória, né? Que vai ficar 0, 0, 0 cosseno. É uma coisa que fica ondulando. Mas é nesse caso degenerado aqui, tá? Que esse caso degenerado é quando a superfície tangencia, né, o plano. Aí fica uma curva mais ou menos ficaria uma curva mais ou menos assim, ó, né, que vai tangenciando, ele vai só encostando assim, ó, tá?
Mas de qualquer forma a gente já viu como é que é e encontrou essas elipses aqui, ó, tá? Ok, mãozinha aqui, vamos descer, vamos para o exemplo 5, né, do Stewart 986. Exemplo 5 do Stewart. Abriu aqui, tá o 2, o 3 a gente já fez, o 4 a gente já fez, 5 aqui. Tá. Determina uma representação parametrizada do cilindro, né? Lembra que a gente já pegou uma equação e viu que era do cilindro, tá? Mas vamos imaginar que a gente não sabe, né? Então é o cilindro com altura de 0 até 1 e aqui, ó, eixo em Z, tá? Circunferência no plano XY, no espaço é um cilindro, né? E o cilindro tem representação R igual a 2 de coordenadas cilíndricas, né? Como é que é a coordenada cilíndrica? Coordenada cilíndrica, né, uma breve recordação, é o seguinte: você descreve o plano XY em polares e o eixo Z é o eixo Z, tá? Então, em coordenadas cilíndricas, um cilindro tem uma equação como sendo R igual a 2, né? Porque aí o ângulo fica livre, de 0 a 2π, e a altura fica solta também. Aí eu tenho aqui o cilindro. Então é o que ele está falando aqui, ó. R igual a 2, coordenadas cilíndricas, né? Então vamos escolher parâmetro θ e z das coordenadas cilíndricas. Sendo assim, as equações cartesianas, né, vão ficar da seguinte forma: o x vai ser 2 cosseno θ, né? O y vai ser 2 seno θ e o z vai ser o próprio z, que o z regula a altura, né? Para eu dar uma volta, né, aqui, eu vou de 0 a 2π, tá aqui, ó, e ele pediu para a altura ser de 0 até 1. Então eu fixei aqui de 0 até 1. Então, então tá aí a equação paramétrica de um cilindro, tá? Vamos ver qual é o próximo aqui no roteiro. Mãozinha aqui. Exemplo 6. Né? Aqui tem uma dica também que o professor Gringos ele faz uma revisão de coordenadas cilíndricas também. Então vamos lá para o exemplo 6 do James Stewart. Aqui. Exemplo 6 está aqui com a gente, ó. Né? Determine uma função vetorial que represente o paraboloide elíptico z igual a x² mais 2y². Tá? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho a altura, né? Eu tenho z dado por dois parâmetros. Né? E uma forma de você determinar essa função vetorial é simplesmente você atribuir valores, né? Deixar o x e o y livre, aí o x e o y fica livre, e aqui o z está amarrado, o z fica x² mais 2y². Tá? É o que ele faz aqui, ó. Simplesmente, né, você tem uma coordenada dependendo de dois parâmetros. Quando eu tenho uma coordenada dependendo das outras duas, é muito simples de achar a função vetorial. É só deixar essas coordenadas livres, né, e amarrar a que está em função das outras duas. Então isso é verdade se eu tivesse uma função f de xy, z igual a f de xy. Como é que eu faço? Né? Eu faço r de xy igual a x, y, f de xy. Está aqui uma equação vetorial. Tá? E aí é exatamente isso que ele faz. E dá aqui, ó. Tá? Esse tipo de exemplo é para você parametrizar gráficos de funções de duas variáveis. Ok? Ele fala aqui, logo aqui embaixo ele já fala que eu falei. Né? Vamos lá então no roteiro ver o que a gente tem. Aqui, mãozinha.
Exemplo 6, exemplo 7. Não, exemplo 6 já foi. Ah, superfície de revolução. Né? Um outro tipo de superfície que aparece aí na praça são as superfícies de revolução. Quer dizer, eu pego uma curva, né, e faço uma rotação nela. Né? O que é que eu tenho aqui? Né? Vou tentar fazer um exemplinho aqui. Por exemplo, por exemplo, vou pensar em termos mais tranquilos. Deixa eu. Né? Por exemplo, eu tenho aqui né? Tem aqui no plano, vou pensar aqui no plano XY. Né? Digamos que eu tenho uma parábola aqui, né? E aí eu queria a superfície que é girar essa parábola aqui. Né? Como que eu faço? Aí ele fala aqui, ó, se você tem y igual a f de x, você obtém essa superfície aqui fazendo x, fx cosseno θ, fx seno θ. Né? No caso, eu ficaria com r de xθ sendo x, né? A parábola, vou pegar um x quadrado, perdão, aqui vai ter que ser y igual a raiz de x, tá? Então vai ser y igual a raiz de x, né? Então vai ficar raiz de x cosseno θ, raiz de x seno θ. Tá? Porque aí eu estou girando aqui, ó. Eu tô aqui parametrizando isso aqui por um θ e fazendo ele girar. Aí fica assim. O paraboloide tem essa equação vetorial aqui. Vamos dar uma olhadinha no exemplo 7. Exemplo 7. Aqui, mãozinha. Exemplo 6, aqui o exemplo 7. Aqui, ó. Determine uma representação parametrizada da superfície z igual a 2 raiz de x quadrado mais y quadrado, ou seja, metade superior do cone. Né? Aqui está o cone aqui, ó. Tá? Aqui, né, uma solução, né, metade superior, seria então enxergar como gráfico, né? Z igual a raiz de 4x quadrado mais 4y quadrado, tá vendo? E aí fazer igual a gente fez anteriormente. E aí desse jeito fica assim, ó. Tá? Ele só tirou esse 2 aqui, ó. Mas tem uma outra solução, tá? Uma outra solução, né? Ele vai fazer, né, escolha de coordenadas polares para r θ, né? Então um ponto xy sobre o cone vai satisfazer x igual a r cosseno θ, y a r seno θ, e aí você vai trocar o x e o y, né, por r cosseno r seno, vai ficar 2r, tá? E aí fica a equação vetorial do cone, fica desse jeito aqui, ó. Tá, r cosseno θ, r seno θ, 2r. Nessa variação r maior que zero, tá, do cone. Então eu tenho um cone, né? Eu tenho um cone, deixa eu botar a mãozinha aqui. Então eu tenho um cone aqui, tá? Um cone, deixa eu ver aqui rapidinho. Então eu tenho um cone aqui, ó. Né? Então tá o cone desse jeito. Também dá para fazer o quê? O que é esse cone, né? Esse cone é um cone circular reto. Daria para eu pegar y igual a x, né? E fazer igualzinho aquela superfície de revolução, né? Fazer ele girar aqui assim, ó. Né? Y igual a x. Ah, não, perdão. Aqui não é y igual a x, não, né? Aqui não dá para fazer desse jeito, não. Aqui eu tenho que fazer uma adaptação, na verdade. Né? Aqui eu tenho que rodar ele, né? Aqui eu vou até fazer. Eu tenho que rodar ele, por exemplo, aqui é o x, aqui é o y,
aqui é o z, né? Ele está aqui, ó. Eu vou ter que rodar ele, né? Aqui, ó, z igual a y. Eu vou ter que rodar ele aqui, ó, né? Então eu vou ter o cosseno no x, né? Cosseno θ, vai ter que ser assim, ó. Aí seria x igual a seria y cosseno θ, o y ficaria, agora primeiro que eu estou fazendo vários erros, né? Estou colocando, eu que teria que fazer, na verdade, a minha mancada foi o seguinte, ó. Minha confusão reside aqui, ó. Vou te explicar o que reside aqui. Porque aqui eu tenho uma fórmula, para y igual a f de x, né? Coisa que eu não tenho ali naquela situação, né? Aquela situação é uma situação diferente, né? É uma situação onde eu vou rodar não em torno, aqui eu estou rodando em torno do eixo x, né? Ali eu vou rodar em torno do eixo z, numa situação daquela, né? Eu tenho y, eu tenho x, eu tenho z. Aí eu tenho aqui, ó, né? Essa é z igual a y. E aí eu quero rodar aqui, ó, para descrever o cone, né? Rodar essa aqui, ó, para descrever o cone, né? Então, quando eu rodo em cima do eixo x, eu deixo o x quieto, né? Deixo o x quieto. Então, quando eu rodar em cima do z, eu vou ter um r de θz e vou deixar o z quieto. O z está quieto aqui, ó, né? Aí eu vou colocar o que, né? Eu vou colocar a função aqui, né? Aí eu vou colocar aqui então, como aqui é z igual a y, né? Como é z igual a y, vou ficar com o que? Vou ficar com z cosseno θ e z seno θ. Aí eu vou estar girando, né? Porque, veja bem, um ponto aqui, né? Ele vai ter coordenadas iguais aqui, ó, para y e z, tá vendo? Então, se o seno, né, se o cosseno for zero, você tem essa situação. Se o cosseno for zero, o seno é 1 e aí fica certinho, tá? Então, nesse caso, ficaria assim, ó. Ficaria, né, z cosseno θ, z seno θ e z. Só para mostrar que dá para fazer também, pela simetria aqui, ó. Aqui está no eixo x, né? Aí eu rodo aqui as duas coordenadas, tá vendo? Né? Eu ponho aqui o y como função de x, né? E aí vai, né? F de x, né? O f de z, né? Aqui, ó. O f de z é o próprio, é igual, ó, né? Aqui seria y igual a x, ó. Ficaria semelhante, né? Mas não muito, porque aqui tem essa diferença, mas ficaria desse jeito. Vamos lá para o outro. Aqui, então, a gente fez de duas formas o exemplo, né? Aqui ele vai falar com os perfis de revolução, mesma coisa, né? E é isso aí. E eu acho que aqui a gente está encerrando a parte de curvas parametrizadas. E a gente vai para a segunda parte, que é a de integrais de superfície de funções escalares, né? Que, de novo, lembrando, né? A gente fez o que? A gente estudou curvas, né? Curvas. Depois estudou integrais em curvas, né? Integrais curvilíneas, né? E com isso a gente achou comprimento de uma curva, né? Achou várias situações aqui, algumas aplicações físicas. E a ideia agora é, assim como a gente generaliza a integral, né, de rima simples, né, de uma função lá no
no R2, por uma integral de linha, a gente vai generalizar o conceito de integral dupla, né, por uma integral em cima de uma superfície. Então vamos lá, como é que vai ficar isso aqui, né? Então eu vou pegar um f, né? Primeiro a gente vai fazer para funções escalares. Então, vamos pegar um f de x, y, z, né, uma função escalar contínua de 3 variáveis, né? E S é uma superfície suave, ou seja, as funções coordenadas dela são funções com derivadas contínuas, quantas eu precisar. Então, como é que a gente vai calcular uma integral de superfície de f sobre S? Né? Integral de superfície de f sobre S. Como que eu faço isso? Bom, primeiro eu preciso parametrizar. Repara na analogia que a gente tem, né, com a integral curvilínea. Primeira coisa, parametrizar a curva. Aqui, parametrizar a superfície. Então, como é que fica? Eu tenho um x, né, vai virar um x de uv, um y de uv e um z de uv. Quando era curva, era x de t, y de t, z de t. Tá? E depois expressar todo o integrando em termos de u e v, da seguinte forma. Né? Então vai ficar assim, vai ficar a integral dupla em S, na superfície, de um f de x, y, z ds, vai ser a integral dupla em D. Tá? Esse D já é o domínio, né, dos parâmetros. Tá? Integral dupla em D, né, na região D. A região D é lá onde você varia o U e o V. Então vai ser integral dupla em D de F de R de UV. Aí aqui entrava, quando era curva, entrava um R' dt. Aqui vai entrar então, ó, a derivada parcial com relação a U, produto vetorial da derivada parcial com relação a V, isso aqui em norma, em módulo, né, vezes o elemento de área, o dA. Aqui eu tenho mais graus de liberdade. Né? Aqui essa figura aqui pode ser muita coisa, pode ser círculo, pode ser retângulo, pode ser... Então dependendo do que é isso aqui, né, vai depender como que eu vou integrar. Né? Mas o integrando é o f de r de uv vezes ordinária, vezes a norma, tá, de RU vetorial RV. Tá? Então ficou desse jeito. Então fica a integral de superfície fica desse jeito. Por fim, sobrou uma integral dupla lá do cálculo 3 para a gente fazer. Tá? Que essa aqui é uma integral dupla lá do cálculo 3. Aí eu vou ter que descrever a figura conforme a conveniência. Então, do mesmo jeito que uma integral curvilínea virou uma integral do cálculo 2, uma integral de superfície vira uma integral do cálculo 3. Está aqui como que a gente faz isso. Né? E aí a gente vai, por exemplo, o exemplo 213 do Stewart 995. Exemplo 213. 995, 994. 995, 994. 995 aqui. Exemplo é 213. Exemplo 2 aqui, né? Vamos lá. Então, calcula para mim aí, o Stewart está pedindo, calcula para mim aí integral dupla em S, y ds, onde S é essa superfície aqui, ó, x mais y quadrado. Eu quero que o x fique preso entre 0 e 1 e o y entre 0 e 2. Ok? Veja a figura 2. É essa superfície aqui, ó. Repara que os programas, os programas que fazem gráfico, eles já dão a malha, né? Ó, aqui a malha, aqui, tá vendo? Essas curvas paralelas aqui, ó, são as x constantes, tá? E essas curvas aqui, ó, são as y constantes. E aí ele monta a grade. O que precisa? Precisa parametrizar esta superfície aqui. Como ele é o gráfico de uma função, a gente vai fazer assim. A gente vai fazer a parametrização como sendo R. Vou botar R de XY mesmo. Né? Eu vou botar R de UV, mas aí vai ficar R de XY vai ser X, Y e o Z
x mais y quadrado. Aí meu D é um retângulo, tá? Meu D é esse aqui, ó. xy tá o quê? 0 menor ou igual que x menor ou igual que 1, 0 menor ou igual que y menor ou igual que 2. Também é o popular 0,1 cartesiano 0,2, tá? O D também é isso. Ok. Tô aqui, ó, né? Esse é meu D, esse é o... E aí eu preciso do quê? Eu vou precisar daquele, né? Vou precisar daquela história lá do produto vetorial. Ele faz direto porque ele usa uma fórmula, tá? Ele vai fazer aqui diretão. Por quê? Ele usa uma fórmula. Ele sabe que toda vez que for uma superfície parametrizada por gráfico, né? Aquele produto vetorial tem um jeitão. Vamos ignorar um pouco e vamos fazer essas contas para a gente seguir o que está falando no roteiro. Então eu preciso fazer RU vetorial RV e calcular o módulo, tá? Então vamos lá, vamos fazer RU. No caso o RU RV, né? No caso aqui o lugar do U é x, né? Então isso aqui vai ser Rx vetorial RY, tá? Então vem cá, vamos descer um pouquinho aqui, fazer essa conta. Vou fazer essa conta, tem que arrumar um espaço para essa conta, tá? Eu vou fazer essa conta, tá? Já sei onde eu faço essa conta. Bom, como é que fica Rx? Rx fica a derivada dessa função aqui com relação a x, derivada, né? É o que isso aqui? É cada coordenada derivada com relação a x, tá? Assim como quando eu derivo uma curva por t, eu vou derivando cada entrada. Aqui, quando eu faço derivada parcial com relação a x, eu vou derivando cada coordenada com relação a x. Então vai ficar 1, 0. Isso aqui com relação a x fica 1 também, tá? E vou fazer ry, tá? Ry eu vou entrando derivando com relação a y. Então fica 0, fica 1 e fica 2y. Tá? E vou fazer o produto vetorial. IJK RU Rx por RY. Então vai ficar 0. 0 não. Vai ficar aqui. Vai ficar 1, 0. 1, 0, 1. Aqui fica 0, 1, 0. Opa, 0, 1. 2y. 2y. Aí esse produto vetorial fica como? Fica 0, k, então fica k, aí, 0, k, menos isso, tá? Menos i e menos 2y na direção j, tá? Então ficou o vetor menos 1, menos 2, 1. Então ficou menos 1, menos 2, perdão, menos 2y, 1. Então a norma de Rx, Ry ficou a raiz de 1 mais 2 quadrado y quadrado mais 1, tá? Então tá. Ok, vamos lá então. Então, tá. Vou fazer a conta então. Ó. Aí vou usar a fórmula, né? A fórmula é essa aqui, ó. Então a integral dupla sy ds fica como? Fica a integral dupla em d de y. Depois eu vou trocar o y, né? Ah, não, já troquei, né? O y é o próprio y aqui, ó. De y ds. O ds é ru vetorial ry, tá? dA. Então ficou ru vetorial ry. Esquece isso aqui, pega o de baixo, tá? Ó, 1 mais 1 mais 2 ao quadrado y quadrado, tá bom? Aí eu tenho que escolher qual é a ordem de integração, tá? Eu vou escolher igual a dele,
Porque como é um retângulo, isso aqui tanto faz dy dx, dx dy, tá? Vai ser a mesma ordem. Então, vou pegar a ordem dele também. Então, o d, ele é o x variando de 0 até 1, o y variando de 0 até 2. Tá? Y raiz de 1 mais 1 mais 4y ao quadrado. E agora é só fazer a conta. Tá? Agora vem aqui e faz a conta. Né? Aqui fica a integral de 0 até 1 dx vezes raiz de 2, 0 até 2y, isso aqui. Aí isso aqui é u, o du está aqui fora, faz a conta, dá isso aqui. Tá? Também dá para fazer dx dy, só que você vai ter que trocar trocar a ordem, trocar igualzinho. Né? Só que aí vai ficar de 0 a 2, de 0 a 1. Tá? Ok, então vamos embora. 2, aí acho que o exemplo 1 e 3, acho que é 2, 1, 3. Cadê o exemplo 1? Exemplo 1. Aqui, ó. Calcule a integral de superfície integral em S, x² ds, onde S é a esfera unitária. Tá vendo aqui, ó? Vamos usar a parametrização que a gente já tem da esfera, tá? A parametrização que a gente já tem da esfera é essa daqui. Tá, ó, x igual a seno φ cosseno θ, tá? Esfera de raio 1, que aqui tinha um azinho, né? Como o a é 1, seno φ, seno θ, cosseno φ. O φ vai de 0 a π, isso aqui. Né? E o θ vai de 0 a 2π. Aí r de φ θ fica isso aqui. Né? Aí é o seguinte, convido vocês a fazer essa conta aqui. Tá? Essa conta aqui vale a pena fazer. Rφ vetorial Rθ. É um trambolhão, mas você vai simplificando, vai simplificando. Na hora que você... Rφ e Rθ vai dar um trambolhão. Na hora que você calcula a norma, as coisas vão se... Vai tendo seno com cosseno, os quadrados, tudo vai ficar só esse seno de φ. Tá? Então fica como exercício essa conta aqui, ó. Tá? Então digamos que eu já fiz essa conta. Então a fórmula vai ser o seguinte, ó. Integral dupla, né, de x² ds vai ficar integral dupla em d do x. O x é seno φ cosseno θ. Então fica seno φ cosseno θ ao quadrado vezes a norma, né, desse trocinho aqui, ó, do Rφ vetorial Rθ, que é seno φ. Tá? Então vai ficar seno φ, e aí eu escolho a ordem de integração. Aqui ele escolheu dφ dθ. Tá? Aqui também tanto faz a ordem, porque quando você descreve a esfera dessa forma, a tua região é um retângulo. Tá? Então ficou desse jeito. Então ficou seno quadrado φ, seno φ, e aí ficou essas contas aqui. Ó, né? Aí ele vai diminuir aqui o grau do... Ele diminui aqui o grau do seno, né, quadrado, fica desse jeito. Ó. Ele usa isso aqui, ó. Tá? E aí resolve, fica 4π sobre 3. Tá? Então já vou falando aí que a gente vai ter que treinar bastante esse negócio de integrais duplas. Tá? Eu sei que vocês não gostam muito disso, mas precisa. Tá? Recuperar toda aquela habilidade com integrais duplas. Tá? E vamos lá para o exemplo 3, então. Exemplo 3, que era 2, 1, 3. Exemplo 3 aqui. Aqui, ó. Calcule a integral dupla de z ds, né, onde S é a superfície cujo lado S1 é dado pelo cilindro. Então tem esse cilindro aqui, ó. Perdão. Ah, não. S1 é o cilindro, né? O fundo S2, cujo fundo é o círculo, né? É o disco, né? Tá? O fundo é o disco, no plano z igual a 0. Eu falo círculo, né? Mas é o disco. E cujo topo é a parte do plano z igual a 1 mais x que está acima de S2. Então ele quer a integral dupla
em ZDS. Só que S é uma superfície formada por 3 pedaços. S1, tá aqui é a parte do cilindro, tá? Que é cortada por um plano por cima e outro plano por baixo. Então é S1, ó, x² mais y² igual a 1. S2, que é o disco, tá? Aqui o de fundo. E S3, que é esse tampo aqui, ó, tá? Então o que você faz aqui nesse caso, né? Pô, professor, como é que eu faço isso agora? Não, nesse caso tu vai fazer o seguinte. Nesse caso, a integral em S ZDS é a integral dupla em S1 ZDS mais a integral dupla em S2 ZDS, se tiver que colocar DS1 pode colocar 1, mais a integral dupla em S3 ZDS3. Você vai quebrar, vai parametrizar cada pedaço e vai fazer uma integral para cada pedaço, né? E aí tá o seguinte, e aí pau na máquina, olha como é que ele vai fazer, né? Para S1, né, vai usar como parâmetro θ e z, né? Aí fica x igual a cosseno θ, y igual a seno θ e z igual a z, né? Onde o θ vai de 0 a 2π, esse S1 é esse aqui, ó, tá? E o z ele vai variar. Repara então como é que é. Eu estou em cima do cilindro, tá? Só que a altura do cilindro depende, né, de onde está, né, a minha coordenada x, né? Ou seja, né, de onde está o ângulo, depende. Então eu vou de 0 a 2π para descrever o cilindro, tá? Cosseno θ, seno θ, z igual a z. Só que o z ele vai de 0 até 1 mais x, tá? Que está aqui, ó. Ele é cortado pelo plano z igual a 1 mais x, tá vendo? Então z é 1 mais x. Então ele vai de 0 até 1 mais cosseno θ, porque o x é cosseno θ, né? E aí já tô com a superfície descrita aqui, com o S1, tá? Aí vai fazer aquela história, Rθ vetorial RZ, IJK, vai fazer aqui, ó, com relação a θ e com relação a z, ó, como é que fica com relação a z. Aí calculou a norma, deu 1. Opa, até aí tudo bem. Então a integral dupla em S1 de ZDS vai ficar z, que é o próprio z mesmo, tá? E aí o dA vira Rθ vetorial RZ dA. Mas Rθ vetorial RZ dA deu 1, né? Então ficou a integral de z dz dθ, o z vai de 0 a 1 mais cosseno θ, tá aqui, e o θ vai de 0 a 2π. Faz essa conta, vai chegar em 3π sobre 2. Agora, o S2 ele está no plano z igual a 0. Eu não vou nem fazer as contas, né? O S2 está no z igual a 0. Então, se eu vou calcular a integral em z e o z é 0, isso é a integral dá 0. Tá? Então, o fundo já sei que a integral dá 0. Aqui eu já calculei ela 3π sobre 2. Falta esse topo aqui, ó. Tá? Falta esse topo aqui. Então, como é que fica esse topo? A superfície superior acima do disco D, né? Acima do disco de raio 1, e faz parte do plano Z igual a 1 mais x. Então, vai ser o gráfico disso aqui, né? G de xy igual a 1 mais x. Tá? E aí vai ser o gráfico, então vai ficar Z, né, em S3. Deixa eu abrir para o gato sair, que o gato entrou aqui, ó. Vai lá, gato, pode sair. Vai ficar em S3, né? Vai ficar o Z em S3 é 1 mais x. Em D, esse D é um círculo, né? O disco de raio 1, tá? Com 1 mais x, aí ficou raiz disso aqui, tá? Você também pode fazer conforme tá aqui no gráfico, né? Aí ficou passando para polares, que é mais interessante fazer por polares, porque aqui é um disco de raio 1. Então ficou o quê? Ficou de 0 a π, 0 a 2π, de 0 a 1, 1 mais r cosseno θ, x é r cosseno θ, e aqui ficou 1 mais 1 mais 0,
né? E aí o dA, ó, agora aqui, gente, aqui tem que ter muito cuidado, ó. Repara uma coisa, ó, cuidado com isso, hein? Eu montei essa integral aqui, tá vendo? Montei essa integral aqui. Então ficou 1 mais x, aqui, ó, aqui fica quanto? Ó? Aqui é del z del x. Del z del x é 1. Aqui é 1. Del z del y é 0. Tá? Então ficou raiz de 1 mais 1 mais 0. Tá? Ok. Na hora que... Aí eu resolvi fazer o seguinte. Eu não vou fazer essa integral em cartesianas, porque os limites de integração em cartesianas são chatos. Tá? Então vou fazer em polares. Ok. Então, em polares o d é descrito de 0 a 2π, de 0 a 1. Só que em polares o x vira r cosseno θ. Tá? Aqui continua o que estava antes, né? Raiz de 1 mais 1 mais 0. Só que o dA em polares é r dr dθ. Tá? O dA em polares é r dr dθ. Então eu montei ela em cartesianas e converti para polares. Tá? Então aí ficou desse jeito. Aí agora segue uma integral do cálculo 3. E vai dar então raiz de 2π. Ok? Deu raiz de 2π. Então a gente soma, né? E fica com 3 meios raiz de 2π, que seria o 3π sobre 2 mais 0 mais raiz de 2π. Então ficou desse jeito. Tá? E aí fica assim a nossa integral. Então, ó, aqui, ó, eu estou chamando a atenção para não confundir. Tipo assim, ou você parametriza, que poderia ser feito também, ou você parametriza a superfície direto. Se eu parametrizasse ela direto em coordenadas polares ou cilíndricas, no caso aqui, se eu parametrizasse ela direto em cilíndricas, tá? Eu não preciso transformar o dA em r dr dθ. Então é o seguinte, eu vou até escrever isso aqui, que é importante. Se parametrizo em cilíndricas, o dA naturalmente já vai virar o r dr dθ. Tá? Se a superfície está parametrizada em cilíndricas. Tá? Agora não parametrizo em cilíndricas, parametrizo em cartesianas. E aí durante o processo eu converto para cilíndricas. Quando eu converto para cilíndricas, aí eu preciso, o dA vira r dr dθ. Tá? Então é o seguinte, se ela já está em cilíndricas, eu não preciso, o dA, se ela já está em cilíndricas, o dA fica como está. Fica como sendo o RU vetorial RV, né? O DS. O DS fica isso aqui, ó. dA. E aí o dA é a variação que você tem lá. O R não entra. Tá? Mas se eu parametrizo ela em cartesianas, né? E aí o meu dA, na verdade, seria alguma coisa dx dy, ou dy dx. Na hora que eu converto para cilíndricas, para poder fazer a integral, aí o R volta. Aí o R aparece. Tá? Então, repara, ele montou, ó a montagem aqui, ó. Montagem contém x. Tá? Montou em cartesianas. Fez a mudança para coordenadas polares. Tá? Mudou para polares. Quando vai de cartesianas para polares, o elemento de área sofre uma alteração. Tá? Mas eu posso, em algumas situações, parametrizar essa superfície diretão por coordenadas cilíndricas. Tá? Diretão por polares. Já está em polares. Já. E quando eu faço isso diretão em polares, eu não preciso fazer esse fator de correção. Tá bom? Porque a minha região já está descrita. Ela já está descrita em polares. Tá? Essa é uma coisa que eu chamo a atenção. Vamos voltar para o roteiro.
Então aqui eu fiz aqui o 213 certinho. E aqui tem o cálculo da área de uma superfície S. Tá? Vamos usar esse conceito. A gente usou, lembra que quando a gente fez para curvas, a gente em algum momento calculou o comprimento da curva. Aqui eu vou calcular a área, né? Então se eu tenho uma superfície paramétrica suave, então quer dizer, as suas funções coordenadas têm derivadas contínuas, né? Então a sua área é dada pela integral de superfície da função constante igual a 1, né? Ou seja, a área dela é a função constante igual a 1 ds. É mais ou menos assim, né? Eu tenho aqui uma região, né? Uma área A, né? Essa área A, né? Área A, ela é numericamente igual, né, ao volume de altura 1 do prisma, né? Vou chamar de prisma, que eu vou pegar essa área A e vou fazer aqui em cima, né? Vou manter. Por quê? O que é isso aqui? É a área da base vezes a altura. A altura é 1, pô. Tá? Então essa é a jogada aqui. Então a área da superfície S, né? Uma superfície limitada, claro, senão não dá para falar em área. Uma porção da superfície S, né, que seja limitada, vai ser a integral da função 1 ds, tá? Que é convertida em integral, né, do domínio D de RU vetorial RV dA, tá? Onde esse R de UV é o X de UV, Y de UV, Z de UV. E o V em D é uma parametrização de S. Então vamos lá, por exemplo, 10 e 11 do Stewart 989. Stewart 989. Então estou aqui no 989. É 989, acho que eu entendi isso. 989. 988, 989. Eu falei que são os exemplos 10, né? Eu acho que é 10 e 11. Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho. Só para eu... Exemplo 10 e 11. Só para ver qual o exemplo que é aqui rapidinho. Que eu já me perdi. Exemplo 10 e 11, isso mesmo. 989, 10 e 11, 989. 989, 10 e 11. 10. Determine a área da esfera de raio A. Tá? Então, de novo, a gente vai recuperar aí as informações que a gente já tinha, né? Então, parametrização da esfera de raio A é essa aqui, ó. A seno φ cosseno θ, A seno φ seno θ, A cosseno φ. O domínio dos parâmetros é esse aqui, ó. É o retângulo de 0 a π, φ de 0 a π e θ de 0 a 2π. Aqui ele faz a conta que eu pedi para vocês fazerem, né? Agora ele fez um negócio doido aqui, Rφ RU, né? Aqui tem um sprint aqui, aqui, ó, Rφ Rθ. Eu vou até dar uma consertadinha aqui, Rφ Rθ. Então vai ficar IJK del x, del φ, del y, del φ, del z, del φ, del x, del θ, del y, del θ, del z, del θ. Aí fica desse jeito, ó. Aí faz o produto vetorial. Aí dá isso aqui, ó. Aí vai fazer esse é o quadrado, mais esse é o quadrado, mais esse é o quadrado na raiz. Aí vai, ó, aqui, ó. Cosseno ao quadrado vai ficar 1, vai ficar só a quarta seno a quarta de φ. Aí tem um a quarta seno a quarta de φ, né? Vezes o cosseno de 2φ, né? Aí eu vou botar um seno φ em evidência, e aí vai matar, ó, e vai ficar o a quarta sai a quadrado, raiz de seno quadrado de φ, então ficou a quadrado seno φ, tá? Porque o φ ele vai de 0 até π, e nesse intervalo o seno é positivo. Tá aqui, ó.
Aquela conta que eu pedi para vocês fazerem está feita aqui, né? Uma vez que o seno φ é não negativo para o φ entre 0 e π. E qual é a fórmula da área, né? A fórmula da área vai ficar então a integral dupla em d do Rφ Rθ dA. Aqui que eu falei para vocês, ó. Aqui que eu falei para vocês. Repara que a superfície ela foi equacionada em coordenadas esféricas, ok? O dA dele aqui, ó, virou simplesmente dφ dθ. Mas quando eu faço a conversão, né, de uma coisa que está em coordenadas cartesianas para a coordenada esférica, né, eu tenho mais coisa aqui, tá? Mas repara que eu falei, a superfície já está equacionada em coordenadas esféricas. Então, quando o meu dA aqui, eu simplesmente vai ser ou dφ dθ ou dθ dφ. Tá? Eu não estou convertendo. Tá? Quando eu faço conversões, quando eu já estou com a integral montada e faço conversão, eu tenho que mudar o elemento de área. Tá? Mas quando a superfície já está montada num certo tipo de coordenada, eu não preciso mudar o elemento de área. O elemento de área é simplesmente dφ dθ ou dθ dφ. Tá? Atenção nisso aí. Então ficou assim, ó, ficou isso aqui, porque o fator de correção já está aqui. Ó. Se eu trocar de novo, eu vou cometer um erro. Então ficou a quadrado seno φ, dφ dθ. Aí toca o barco, fica 4πa ao quadrado. Né? 4πa ao quadrado. Então vamos para o próximo exemplo, que é o 11. Ó, o 11 aqui, ó. Tá aqui. Determine a área da parte do paraboloide z igual a x² menos y² que está abaixo do plano z igual a 9. Então eu cortei ele z igual a 9 aqui, ó, e quero a área desse negócio aqui, ó. A área lateral disso aqui, tá vendo? Quanto que tem de área aqui? Ó? Quanto de material vai para fazer essa ponta de paraboloide? Então vamos lá. Tá, ó. Então é o plano z igual a 9 que corta aqui em cima, tá? E aí ele vai ter uma área aqui, ó. Eu descrevo a superfície em cima dessa área aqui. Esse é meu D, tá? Aí aqui, ó, vamos lá. Então eu vou usar a fórmula 9, ok? Para cartesianas. Por quê? Porque, ó, essa aqui é z, né? x² mais y². Então, como é que eu vou equacionar minha superfície? Eu vou equacionar ela como sendo r de xy, né? Vai ser x, y, x² mais y². Tá? Aí aquele produto cartesiano lá, aquele produto vetorial, fica reduzido a isso, e na verdade é isso aqui. Ó. Tá? Então ficou o quê? Ficou a integral em d, né? De raiz de 1 mais 2x² mais 2y², dA. Tá? Agora o D é um disco. Então eu vou converter, né, essa integral para coordenadas polares. Tá? Que fica mais fácil de fazer. Tá? Então fica como? Né, convertendo para polares. Como é que é esse disco aqui? Esse disco é um disco de raio 3. Então é de 0 a 2π, de 0 a 3. Aqui, ó. Eu vou trocar o x por r cosseno θ, o y por r seno θ, né? Só que aqui tem o que aqui? Aqui na verdade tem 4x² mais y², tá? Mais 4x² y² é r². Então ficou 1 mais 4r². Agora, ó, entendeu? Eu montei ela em cartesianas e eu converti ela para polares. Quando eu faço essa conversão, tá? Eu troco o dA por r dr dθ. Tá? Montei ela em cartesianas e converti. Quando eu converto, eu tenho que trocar o elemento de área. Tá? Eu poderia ter equacionado essa bichana aqui, né, já em coordenadas
cilíndricas, tá? Ela ficaria como? Ela ficaria R de θz, aí ela ficaria assim, ficaria θz, não, como é que ela fica se eu equacionar ela em cilíndricas? R de... não é θz não, cara. Ah, não, perdão. O cara não passa a mão, não. Ficaria assim, ó. Ficaria, vou botar R. É porque R fica ruim, porque eu tenho um raio, né? Eu vou botar ρ. Então, R de θ, tá? Ficaria como? Ficaria, então, ρ cosseno θ, ρ seno θ, e aqui ficaria ρ quadrado, tá? Isso aqui é uma equação para essa superfície aqui, já em coordenadas cilíndricas ou polares, tanto faz. Cilíndricas, né? Como é espacial é cilíndrico, já em coordenadas cilíndricas, tá? Já em coordenadas cilíndricas. E qual é a variação aqui? A variação, o θ, né? Tá indo de 0 a 2π, tá? E o meu ρ tá indo de 0 a 3, tá? Tá aqui já. Eu já fiz ela em cilíndricas, né? Então, na hora que eu for montar ela, né? Na hora que eu for montar ela, aqui não vai entrar esse bicho não. Aqui vai entrar outro, tá? Aqui vai entrar o R, Rθ vetorial Rρ, tá? Em norma, tá? E aqui vai entrar, sei lá, dρ de θ de ρ, tá? Não vai ter fator de correção. O fator de correção vai estar embutido aqui dentro. Por quê? Porque eu montei ela eu já montei ela em cilíndricas. E na hora que eu uso a fórmula, tá? Esse cara aqui, ó, já está descrito dessa forma. Já vai direto para cá, tá? Já vai direto para cá. E eu garanto para vocês que o Rθ cartesiano Rρ vai ser igualzinho isso aqui, né? Igualzinho isso aqui tudo, tá? Só que no lugar do R vai ter o ρ, tá? Então isso é um pulo do gato que às vezes as pessoas confundem. Se tua superfície está dada em coordenadas cilíndricas e você monta a integral direto da superfície dada por coordenadas cilíndricas, o teu elemento de área é de uma variável de a outra. Mas se você monta ela num tipo de variável e converte para resolver, aí tu tem que mudar o elemento de área, tá? Atenção nisso aí, ok? Vamos voltar lá, né? Ah, tá. E aí fez a conta, né? Desculpa aqui. Aí fez a conta, né? Montou em cartesianas, trocou para polares, fez a conta, chegou aqui. Poderia ter começado direto em cilíndricas, tá? Ia chegar no mesmo resultado, tá? Porque esse bichão aqui, ó, já ia dar 1 mais 4r² R. No caso aqui que eu chamei de ρ, é ρ. Então tá lá. Vamos aqui pro... vamos voltar pro roteiro. Aqui, ok. Então estamos aqui, cálculo de área, exemplo 11, exemplo 10 e 11 do Stewart. E aí a gente encerra, né? Encerra a parte teórica aqui de superfícies, integrais de superfícies, área de porções de superfícies, tá? Eu vou soltar a vinheta e vou voltar para o pessoal ao vivo, né? Para a gente tirar algumas dúvidas. Eu já lembrei que eu tenho que usar aqui o mouse. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Não posso gritar que arrebenta o áudio.